Mundo sem cristianismo. O mundo seria um lugar melhor sem cristianismo? Essa é a grande questão do autor do texto. Esse é o segundo texto, né? O mundo seria um lugar melhor sem as religiões, né? E essa análise aqui é muito interessante, porque ele lembra, já a gente viu ontem, ele lembra que as pessoas que mais pregaram e pagaram caro com a vida, não é? Elas eram pessoas que entendiam que havia situação para paz, política e religião. Entendeu? Aí ele lembra Gandhi, ele lembra King, como é? Qual é o nome do camarada? O Martin Luther King, né? E que eu que sou batista, fico muito feliz em saber que tinha um batista, só que não era um batista igual a mim não, sabe? Ele era um batista outro, é um batista que sofria na pele, não é? A hipocrisia dos batistas brancos lá dos Estados Unidos, né? Então ele sabia o que estava, né? A gente aqui fica enganando, não, a gente não é preconceituoso não, aqui a gente, né? Todo mundo é irmão, conversa. Mas lá não, lá o negócio era pior, porque havia a igreja dos brancos, havia e ainda há a igreja dos brancos e a igreja dos pretos, dos negros. Lá tinha e tem isso, né? Então, Martin Luther King, batista, ele não era desse batista nosso, não. Era outro batista. Porque ele lá sabia, né, na pele, ele sofria na pele o que nós, esse lado outro batista, né, que veio evangelizar nós, o que é que eles faziam com os negros lá? É meu irmão, mas fica lá e eu cá para não misturar minha cor. Em nome de Jesus. Entendeu? Então, Luther King, Gandhi, né, foram homens religiosos que foram e lutaram e se esforçaram e incentivaram a paz. O que toda religião diz que é. Apesar que os religiosos são falsos, né? Há muito religioso falso. A religião diz uma coisa e ele faz outra. Pronto, o exemplo americano, né? Somos todos irmãos, todos salvos, mas os negros lá e os brancos cá, mas não se mistura, mas somos todos irmãos. Isso é hipocrisia do passado e do presente, tá? Então vamos ver o que é que o autor aqui fala a esse respeito. E existem numerosos irmãos de Gandhi, na religião de Gandhi, e de King, na religião de King, atores religiosos que contribuíram de maneira significativa e bem-sucedida em conflitos políticos violentos para a moderação dos conflitos e para evitar a violência. Esses exemplos são apenas alguns de muitos, da África do Sul, passando por Albânia, Birmânia, Polônia, Quênia ou Uganda, até de Zimbábue, nos quais os conflitos foram reprimidos através da intervenção de atores com base religiosa, nos quais homens e mulheres com motivação religiosa impediram ou amenizaram a violência, contribuindo para a paz e a reconciliação. Naturalmente, eles não foram os únicos atores e raramente bem-sucedidos sozinhos, mas eles prestaram a contribuição decisiva para a redução de conflitos que ninguém mais estava disposto ou desejava prestar. O que é que a gente pode concluir com isso? Toda religião no mundo tem um lado joio e tem um lado trigo. O lado joio é aquela cambada de gente que pensa ser religioso
mas faz as coisas mais diabólicas possível, né? Mais diabólicas possíveis, usando o nome da religião. E eles encontram argumentos poderosos na cabeça deles e dos seguidores deles, entendeu? Para usar o nome da religião deles para fazer as coisas mais escabrosas possíveis. Isso acontece no cristianismo e isso acontece em qualquer outra religião. Tá bom? Claro que em umas mais do que em outras, mas todas têm, né? No cristianismo nós temos um lado joio e nós temos um lado trigo. A história da humanidade mostra que o cristianismo, ele sempre foi dirigido, não é de maneira mundial, ele sempre foi dirigido pelo joio. Não tem na face da terra nada que já matou e continua matando do que o cristianismo. Não existe nada na terra que seja pior do que esse cristianismo que eu estou falando, joio, para perseguir, prejudicar, o que mais? Esquartejar, fazer tudo que for ruim em relação às pessoas que são contrárias, não ao cristianismo, mas contrária aos que os líderes joio queriam e pensavam. Entendeu? Então o cristianismo é isso aí. É esse lado joio que está sempre em evidência. Mas o cristianismo tem trigo, tem muito trigo, não é? E tem sido bênção, é quem ainda ameniza as maldades que o cristianismo joio tem promovido na história da humanidade. Tá bom? Então, esse escritor está chamando a atenção exatamente para isso. Existem aqueles que são, não é? Que são da paz, aqueles que são trigo, e que seria muito bom que fosse mais evidenciados isto, até para inibir o joio que está sempre atuante usando o nome da religião. Tá? É isso que o escritor está mencionando nessa oportunidade.